Olá, pessoal! Boa noite a todos! Tudo bem com vocês aí? Conseguiram me ouvir, pessoal? Vocês aí no YouTube, aqui comigo, vocês também aí da live, conseguiram ouvir? Como é que tá aí, pessoal? Tudo certinho? Tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Para a nossa conversa aqui de hoje, esse nosso bate-papo. Estou conseguindo ver e ouvir aí, pessoal? Como é que tá? Tudo certinho? Então vamos lá, que tem muita coisa para a gente conversar, né, no decorrer desse nosso bate-papo aqui de hoje. Nós vamos conversar aqui, pessoal, muito mais sobre como que nós podemos trazer aqui para as instituições no geral a transformação digital. Eu costumo dizer, né, que é não só a transformação digital, mas muito mais a disrupção digital a partir do momento que nós passamos a utilizar a inteligência artificial. Então, hoje aqui, nesse nosso bate-papo, fiquem à vontade para colocarem as perguntas aí, qualquer que sejam as perguntas relacionadas a essa nossa área de inteligência artificial, eu estarei aqui justamente para a gente fazer esse bate-papo. Então, ó, às vezes, pessoal, vou colocar aqui, para quem não estiver acompanhando, que estiver acompanhando, por exemplo, pelo Instagram, eu vou colocar aqui no nosso... Vou colocar aqui um slidezinho, né? Então, caso vocês tenham aí alguma dúvida, se eu estiver falando, às vezes, apontando ali, e vocês devem estar pensando assim, não estou vendo, então eu convido quem estiver ali, ó, passar, por exemplo, o nosso YouTube e conseguir acompanhar os slides que eu vou mostrar aqui. Mas pode ficar tranquilo que eu vou tentar trazer muito mais, né? Uma visão sem precisar tanto desses slides. Então, onde vocês estiverem, vão conseguir acompanhar. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos aqui começar, né, a nossa conversa para trazer como, né, que funciona, no final das contas, como que nós podemos trazer a transformação utilizando a inteligência artificial. Então, vamos lá. Bem, como que nós, então, pessoal, podemos trazer essa transformação digital para as empresas? Utilizando, né, por meio da inteligência artificial. Então, nesse nosso bate-papo, toda vez que tiver alguma dúvida, pode colocar ali para mim, que eu vou estar aqui à disposição de vocês. Então, pessoal, vamos primeiro, né, quem que é esse professor, quem é essa pessoa que está aqui conversando com vocês hoje, né, nessa quarta-feira aí, 19h14, o que hoje, né, quem é essa pessoa que está aqui? Pessoal, meu nome é Túlio Vieira, eu sou professor e coordenador de alguns cursos aqui dentro da XP Educação. Além de ser professor e coordenador de alguns cursos esses voltados para a inteligência artificial e também da área de ciência de dados. E, além disso, né, eu costumo brincar que, além de ser professor, eu trabalho também, né, pessoal? Que eu também sou, né, hoje, o head da área de tecnologia aqui da própria XP Educação. Então, hoje, quando nós vamos realizar esse nosso bate-papo, vamos trazer justamente como que essa inteligência artificial pode, da melhor maneira possível, ser utilizada pelas empresas para trazer esse maior desenvolvimento geral daquela empresa, essa disrupção que as empresas podem alcançar utilizando a nossa inteligência artificial. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre isso aqui. Para a gente começar, pessoal, a falar de inteligência artificial, eu gosto de trazer essa frase desse senhorzinho aqui. Quem não está vendo, pessoal, tem uma fotinha aqui de um senhorzinho, que o nome dele é Mark Weiser. Esse senhorzinho que está aqui, esse Mark Weiser, ele é tido como sendo o pai da IoT. Só voltar aqui. Bem, para quem não conhece, né, a IoT é um nome, né, vamos dizer, de internet das coisas. Então, esse camaradinho que está aqui, esse senhorzinho, que nos deixou aí já tem alguns anos, no início dos anos 2000, ele, né, qual que é? Quem que é esse senhorzinho aqui? Ele trabalhava, pessoal, nos laboratórios da Xerox. Então, a Xerox, que a gente conhece aí, né, principalmente das copiadoras, das fotoscopiadoras, vamos dizer assim, esse senhorzinho, ele trabalhava nesse laboratório e, para quem não conhece, a Xerox já foi durante muito tempo mesmo, a questão, né, de utilizar a tecnologia. Ele estava trabalhando junto com o pessoal dele lá, eles começaram a desenvolver aquilo, né, que nós temos como sendo os nossos primeiros smartphones, nossos primeiros celulares. E esse senhorzinho, junto com o pessoal que trabalhava lá junto com ele, trouxe aqui, né, a visão de um mundo, vamos dizer assim, em que existiriam vários dispositivos conectados trocando informação entre si. Por isso que ele é tido como o pai da computação pervasiva, que é aquilo que nós chamamos, onde eu tenho aqui, a computação em todos os locais, todos os lugares. É isso que esse Mark Weiser, né, trouxe para a gente. E ele falou, pessoal, algo bem interessante, né, durante, né, um artigo que ele desenvolveu, que chama O Computador do Século XXI, que é tido hoje como sendo um dos principais artigos na área nossa de computação, que ele trouxe o seguinte, ele trouxe, fazendo uma tradução, vamos dizer,
ao meu modo, né, do que ele colocou nesse artigo, que ele fala o seguinte, que as transformações mais profundas da sociedade, que ocorrem na sociedade, são aquelas transformações que desaparecem. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, quer dizer que quando nós utilizamos uma tecnologia, ela passa a se tornar parte do nosso dia a dia, e nós não mais conseguimos distinguir ali, né, quando nós estamos utilizando ela ou não. Então, por exemplo, os smartphones que nós temos aqui, então, a gente costuma brincar, né, que com os smartphones a gente usa até para fazer ligação, que é o seguinte, nós utilizamos o smartphone de várias outras maneiras e nós nem percebemos mais para que ele foi desenvolvido inicialmente. E aí, nós conseguimos ver que a transformação provocada pelo smartphone é hoje parte da nossa sociedade. Por quê? Porque nós agora nem percebemos que estão utilizando mais. Então, essa ideia, né, do Mark Weiser, ela vem justamente até hoje, ela traz muito, carrega muito das transformações que nós passamos pela nossa sociedade hoje em dia. E quando eu falo isso é por quê? Porque hoje, pessoal, a inteligência artificial está em praticamente tudo que nós fazemos no dia a dia. Às vezes, até sem nós sabermos que nós estamos utilizando ali a inteligência artificial. Então, por exemplo, quando eu olho aqui a parte, como eu coloquei aqui, vocês estão vendo, acho que não mudou ainda no YouTube, né? Daqui a pouquinho muda. Está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouquinho muda. Aí, o que acontece? Quando a gente tem aqui, por exemplo, a parte dos smartphones, como vocês estão vendo, toda essa parte que nós chamamos, né, de texto para voz, enfim, traduções e tudo mais, chatbots que nós utilizamos, isso aí, pessoal, está intrínseco mesmo nos nossos smartphones. Quando eu olho, por exemplo, para a parte de segurança, reconhecimento facial, a identificação, por exemplo, de criminosos a partir das câmeras de segurança, tem alguns casos emblemáticos aqui no nosso país, por exemplo, eu também, normalmente, vou utilizar a própria inteligência artificial. Quando nós olhamos o Instagram, o pessoal está ali, e as redes sociais, no geral, para quando nós estamos ali, por exemplo, pesquisando, né, um determinado produto, e começa a aparecer para a gente esses produtos lá, o que acontece? É justamente por conta da inteligência artificial, que está lá por trás, entendendo o nosso comportamento, entendendo como nós estamos ali trocando informação com a plataforma. Quando a gente olha também a parte de sistemas de navegação, quando o Google entrega para a gente qual que é a melhor rota a ser seguida, por exemplo, nós também estamos utilizando a inteligência artificial, porque ele faz uma previsão a partir das pessoas que estão utilizando ali aquele smartphone, estão utilizando o GPS naquele momento, ele consegue ali justamente trazer essa visão utilizando a inteligência artificial. A parte e-commerce, vou deixar para a gente falar um pouquinho mais à frente ali, mas quando nós temos a parte, vamos dizer, quando a gente acessa, pessoal, aqueles aplicativos, devem ter visto vários deles, aqueles aplicativos assim, clube não sei o quê, das grandes redes de supermercado, por exemplo, clube de não sei o quê, clube de outra coisa. Ou seja, nós estamos fornecendo informações para que os sistemas de recomendação possam entender o nosso comportamento e oferecer produtos e serviços de uma maneira muito mais interessante. Outro lugar que nós temos muito, por exemplo, aqui na própria XP. Quando a gente recebe lá do banco, por exemplo, aquele aviso falando assim, opa, essa transação sua foi bloqueada. Por quê? Porque foi uma suspeita ali de algum problema, ou seja, de algum invasor ou alguma pessoa tentando obter, vamos falar assim, obter, né, aqueles seus dados e realizar uma compra. Isso também nós utilizamos inteligência artificial. E, como não pode ser, né, quando nós falamos, por exemplo, de veículos autônomos, semi-autônomos, quando nós utilizamos aí toda a parte de inteligência artificial para que um veículo possa se locomover sem a ajuda de um condutor ou que a assistência gerada por aquele veículo possa também ajudar, né, ao entendimento daquele veículo dentro do sistema de transporte. E também, como também não pode faltar, a parte de smart homes, quando nós trabalhamos, né, quando a gente tem o famoso Alexa, lá, o Google Nest, por exemplo. Então, todos esses sistemas utilizam a inteligência artificial. A gente nem se dá conta do quanto nós estamos dentro aqui utilizando a inteligência artificial para nos auxiliar a resolver problemas e trazer também, de alguma forma, essa maior comodidade para nós no decorrer da nossa vida. Bem, então, rapidinho aqui, para a gente entender melhor, quando nós falamos de inteligência artificial, às vezes o pessoal fala assim, é algo, por exemplo, que é muito antigo, outros falam que não é tão antigo. O que eu gosto de trazer? Coloquei essa foto aqui, para vocês, para quem está aqui, pessoal, dando uma olhadinha, que é justamente uma quantidade de contribuições, de pessoas que contribuíram para esse desenvolvimento da nossa inteligência artificial. Então, quando a gente olha lá de 1956, às vezes o pessoal fala que a inteligência artificial é antiga.
antiga ou nova teria a ver com o parâmetro que nós estamos utilizando. Se eu pegar, por exemplo, isso aqui com o que o Newton falou lá, né, há muitos anos atrás, no século XVI, XVII, por exemplo, não só o Newton, né, e outros pesquisadores no século XVI, XVII, é longe, mas quando eu olho para o desenvolvimento que nós temos aqui agora, parece que aí nós temos, sim, né, a inteligência artificial sendo relativamente nova, uma ciência relativamente nova. Beleza? Bem, ó, eu estou vendo aqui o Fábio falando um negócio legal. Parece que no Japão já tem Uber que anda sozinho, sem motorista, carro autônomo. Ô, Fábio, eu já ouvi essa história, eu não vi ainda, né, o Uber andando sem o motorista. Eu até acredito que tem, assim, né, a utilização da parte, né, dos sistemas autônomos, mas completamente autônomo, eu ainda não vi. Mas pode ser, sim, que o Uber tenha. Inclusive, Fábio, não sei se você chegou a ver, que principalmente o Google, né, alguns anos atrás, eles pegaram tudo aquilo que eles desenvolviam no carros autônomos, que eles acabaram descontinuando lá o processo deles de carros autônomos, e começaram a trazer todo o know-how que eles tinham desenvolvido para utilização em bicicletas. Olha que legal, bicicleta autônoma. Olha que bacana, pessoal. Uma bicicleta que ela consegue ali se locomover, você pode chamar a bicicleta. Inclusive, se eu não me engano, eles começaram na Holanda a pilotar nesse sistema para justamente mostrar que a gente pode utilizar, sim, a inteligência artificial também para melhorar os nossos sistemas de transporte. Mas bem lembrado, viu, Fábio? A Uber investiu muito, né, nessa parte também e várias outras empresas para desenvolver realmente esses nossos veículos autônomos aí. Bom demais. Bem, então, o que acontece, né, pessoal? Quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de uma área extremamente grande. E é por isso que ela é muito importante para as empresas e para tudo. Nós temos vários exemplos aqui, em várias áreas que nós temos inteligência artificial. Quando nós falamos de inteligência artificial, imagine que eu estou falando de um mundo grandão, assim, que eu tenho ali um guarda-chuva muito grande. Por quê? Quando eu falo de inteligência artificial, eu, de certa forma, estou falando de um conjunto... Estou falando aqui de um conjunto de técnicas que vai auxiliar, de alguma forma, as máquinas terem um comportamento similar a um comportamento de um ser humano. Estou falando comportamento, viu? Não é só pensar, não. É ter um comportamento. Dentro da parte da inteligência artificial, às vezes o pessoal faz uma confusãozinha, assim, né? Que é justamente quando nós temos a parte de machine learning. Então, quando eu falo de machine learning, é uma sub-área dentro da inteligência artificial. Por quê? O machine learning é quando eu utilizo, né, um subconjunto dessas técnicas em que eu vou possibilitar, né, com que os meus algoritmos eles melhorem o desempenho por meio da experiência. Ou seja, eles vão aprender, só que eles vão aprender o algoritmo que vai aprender. Então, um pouco diferente dessa nossa área da inteligência artificial. Por quê? O machine learning ela é uma sub-área. Quando nós falamos também uma outra área, só para a gente ficar pacificado nos conceitos, para aquilo tudo que eu vou falar aqui. Então, quando nós falamos de dentro do machine learning, eu tenho uma sub-área, que é um conjunto de algoritmos que utilizam, né, que, vamos dizer, eles utilizam o funcionamento ou tentam, de alguma forma, imitar o funcionamento do sistema nervoso central humano, que é o que nós chamamos de redes neurais artificiais. Então, um conjunto de rede é um tipo de algoritmo, então ela está uma sub-área do aprendizado de máquina, que nós utilizamos esses algoritmos que eles imitam ou tentam, de alguma forma, imitar o processamento do sistema nervoso central humano. E eu tenho também uma outra área, que é uma área um pouco menor. Estão vendo? Ó, coloquei nesse tamanho, na diferença, justamente para isso. Que é uma área que nós chamamos de Deep Learning. O Deep Learning, pessoal, no final das contas, é uma área que utiliza uma estratégia específica de algoritmo. Então, eu vou ter redes neurais, em que essas minhas redes neurais são redes neurais profundas. Por isso que tem esse nome de Deep Learning. O que significa ser profundas? São redes neurais complexas. Redes neurais, onde eu tenho ali um conjunto muito grande de camadas, para aí nós conseguimos ter ali, né, a capacidade de ter processamento de coisas mais complexas. E é isso que nós temos aí no Deep Learning. Bem, então, só para a gente entender melhor, então, inteligência artificial, pessoal, é uma área maior, onde eu vou tentar imitar o comportamento humano. Onde eu tenho isso? Por exemplo, ó, na parte de veículos autônomos, por exemplo. Aí, o que acontece? Nos veículos autônomos é um comportamento, ou seja, como nós tomamos decisões dentro de um sistema de transporte. É um sistema complexo. Dirigir um veículo, a gente esquece o quanto que é complexo, né, pessoal? Dirigir um veículo aí dentro no trânsito, a gente tem que ter temos que ter a nossa atenção difusa, vamos dizer, olhando para vários diferentes cenários e ainda utilizar a nossa coordenação motora para manter o veículo ali funcionando. E é justamente por isso que é muito difícil desenvolver um veículo autônomo. Não sei se vocês já lembraram, né, pessoal? Vocês lembram? Quem é mais antigo, né? Igual a mim, assim, por exemplo, lembra lá do filme De Volta para o Futuro, né?
Se eu não me engano, em 2022, eles falaram que já teríamos um carro voador. E os Jetson também, né, acho que passa em 2022, se eu não me engano. Agora fugiu a memória aqui. Mas esses desenhos já falavam que hoje nós teríamos aqui, por exemplo, os nossos veículos autônomos aí e carros voadores. Não chegamos a esse ponto ainda, né? Mas nós estamos, sim, nesse nosso desenvolvimento. Então, a inteligência artificial é como, por exemplo, um exemplo, né, dessa inteligência artificial é justamente um veículo autônomo. Quando eu passo, né, para o aprendizado de máquina ou machine learning, eu estou mais interessado num algoritmo para ajudar a resolver um determinado problema. Então, vamos supor, se eu quero fazer uma previsão de um retorno de investimento, eu vou utilizar o machine learning. Não vou utilizar necessariamente inteligência artificial, porque eu não quero entender o comportamento ali, ou eu não quero imitar um comportamento humano para previsão. Eu quero realizar uma previsão. Então, eu vou utilizar um algoritmo, e esse algoritmo normalmente será um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, para eu prever qual que é o retorno a partir do... Vamos supor que eu investi R$1.000 em marketing. Qual que é o retorno esperado aqui do meu investimento? Isso aí eu vou utilizar um algoritmo, e esse algoritmo provavelmente será um algoritmo de aprendizado de máquina. Beleza? Bem, ou seja, em algoritmos de aprendizado de máquina, eu vou estar interessado aqui em justamente criar ali, vamos supor, uma regressão linear para realizar essa nossa previsão. Então, é bem legal. Ó, o Fabrício trouxe uma ideia bacana. Ó. O AlphaGo é um documentário bom para ver essas questões de redes neurais e machine learning. Boa, Fabrício. Ó, pessoal, pega aí o Fabrício colocou, boa dica aí do Fabrício para a gente entender mais, né? Bacana, hein? Beleza. Então, quando eu falo de redes neurais, ó, quando eu falei que é uma rede que tenta imitar o sistema nervoso central humano, é isso, pessoal. Cada bolinhazinha dessa da minha rede é como se fosse um neurônio. E cada conexão que eu tenho ali, essas setinhas que ligam, né, essa minha rede neural, corresponde justamente às ligações que nós temos no sistema nervoso central. Então, uma criança, por exemplo, quando ela aprende o que é, quando eu mostro para a criança ali um Fusca azul, um Fusca vermelho e, sei lá, uma picape verde, e quando eu levo essa criança para a janela, e aí ela vira para mim e fala assim, mesmo sem ela ter visto os vários desses veículos, vira e fala assim, opa, é o carro, papai, que está passando aqui embaixo. O que significa isso? Significa que a criança ela aprendeu, a partir de uma amostra, a generalizar o aprendizado. E é isso que o nosso cérebro faz, no final das contas. Essas conexões nervosas que o nosso sistema nervoso central ele realiza, é aí que mora o aprendizado. E é por isso que nós temos as redes neurais, que elas são baseadas justamente nessa construção de diferentes conexões para levar ao nosso aprendizado. Então, quando eu estou estabelecendo conexões no sistema nervoso central, a ideia é exatamente essa aqui, que a nossa rede neuroartificial vai fazer. Eu vou identificar, a partir dos dados, quais são essas conexões que vão me entregar um resultado mais interessante. Por isso, nós falamos que as redes neurais, elas tentam, né? Ou elas são o que nós chamamos de bioinspiradas, elas são inspiradas no sistema nervoso central humano. E aí, ó, quando eu viro e falo para vocês do Deep Learning, olha como é que muda de figura, pessoal. Olha o tanto de conexão. Quem não está vendo, pessoal, estou mostrando aqui um tanto de conexão. Quem está no Instagram ainda, estou mostrando aqui uma rede grandona, o nosso YouTube está lá, quem quiser dar uma olhadinha. Então, o que acontece? Aqui, ó, quando eu tenho esse meu Deep Learning, o que eu estou gerando com isso, pessoal? Eu tenho aqui um tanto de conexões, ó, muita conexão. Se eu tenho muita conexão, por isso que eu digo aprendizado profundo, cada porçãozinha dessa minha rede neural aqui vai conseguir identificar características muito específicas. Se ela identifica características muito específicas, ela tem um aprendizado profundo. Um exemplo. Por exemplo, toda imagem, pessoal, não é formada, por exemplo, de círculos, quadrados, traços. Quando eu tenho aqui o Deep Learning, cada porçãozinha dessa minha rede vai ser responsável por identificar um traço numa imagem, uma porção de um círculo na imagem, e quando eu vou aproximando aumentando, por exemplo, essa minha região, eu começo a identificar, dentro de uma imagem, por exemplo, traços mais específicos, por exemplo, o que é um olho de uma pessoa, o que significa um nariz, uma boca, ou seja, por isso que o Deep Learning é muito, mas muito poderoso. Consequentemente, né, como eu costumo dizer, não tem almoço grátis, não. Ele é muito poderoso, nós vamos, de alguma forma, aí, ter que gastar um pouco mais de recurso computacional para conseguir treinar essa nossa rede aqui. E por isso que o nosso cérebro é extremamente complexo, porque nós temos milhares, milhões de conexões no nosso sistema nervoso, e, além disso, eu tenho um período de aprendizado, desde quando nós nascemos ali, né? Vamos supor, a minha idade hoje, passando dos 30 aqui, eu vou ter esses 30 anos de aprendizado. Então, quando eu tenho essa quantidade grande de conexões e tenho à minha disposição uma quantidade muito grande de dados,
e eu tenho um período grande para treinar, aí eu tenho justamente, né? Chegamos próximo aí, né, pessoal? Demora ainda para chegar nisso, viu? Lá do Exterminador do Futuro, né? Quando o Skynet demora um tempinho ainda, deve demorar um tempinho ainda, porque eu preciso realmente ter esse tempo e uma quantidade gigantesca de dados e um poder computacional muito grande para eu conseguir realmente ter aí essas redes, aprendendo diferentes cenários, diferentes situações aí para a gente. Então, é isso que são essas nossas definições. Bem, mas por que então que hoje se torna que as empresas precisam realmente de utilizar a inteligência artificial, ou boa parte delas utilizam para ter aí a vantagem competitiva, que é uma das principais questões que nós temos hoje em todo o nosso mercado aqui de desenvolvimento no geral. Por que isso é muito importante, pessoal? Por quê? Porque quando a gente trabalha com a parte de inteligência artificial, e hoje, lembra que eu falei da quantidade muito grande de dados que nós temos, e o aprendizado, algoritmo de aprendizado, os algoritmos de aprendizado de máquina são algoritmos que melhoram o desempenho por meio da experiência. E de onde vem essa experiência que o algoritmo vai tendo? Justamente dos dados. E hoje nós temos aquilo que nós chamamos do Big Data. Então, se a experiência vem dos dados, e hoje eu tenho uma quantidade muito grande de dados, e hoje eu já tenho um poder computacional, vamos chamar, interessante para a gente realizar, olha, já estou casando tudo aqui. Então, a inteligência artificial hoje está se difundindo bastante mesmo, muito mais em questões de diferentes aplicações, né, do que realmente de coisa extremamente nova que a gente tem, mas em diferentes cenários, porque hoje nós temos aí à disposição o Big Data. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, segundo o Gartner, 90% de todos os dados que existem no mundo foram gerados de 2013 para cá. Então, olha aí, cara, a quantidade de dados que nós temos à disposição. Então, se eu tenho essa enormidade de dados e eu tenho agora algoritmos que possibilitam trabalhar com esses dados, eu, no final das contas, vou ter ali resumindo, se eu não utilizar aqui agora a inteligência artificial, dificilmente eu vou ter essa minha vantagem competitiva para colocar a minha empresa, a minha organização à frente das demais. E a inteligência artificial, eu consigo, nós vamos ver aqui, ter um leque gigantesco de possibilidades. A pergunta do Fábio é: a utilização da inteligência artificial em massa, a cada vez mais desenvolvida intelectualmente, roboticamente, artificialmente, não geraria desemprego em massa nas sociedades mundo afora, professor? Ô, Fábio, eu costumo dizer o seguinte, né? Essa pergunta aparece constantemente quando eu estou conversando sobre o tema. Eu gosto de falar o seguinte, Fábio, respondendo, né? Eu acredito que sim, em boa parte, né, dos trabalhos que são mais repetitivos, realmente a inteligência artificial vai auxiliar, né, a gente conseguir ali, vamos dizer, melhorar, né, a vida daquelas pessoas que vão desenvolver aquele tipo de habilidade. Só que o que acontece? Quando uma determinada profissão termina, pessoal, ou seja, não está mais tão utilizada, surgem várias outras. Então, Fábio, para a gente conseguir pegar essas várias outras, eu tenho que entender aquilo que está acontecendo no momento. Ou seja, sim, concordo que algumas vagas para que a inteligência artificial consiga suprir a necessidade, né, do profissional, eu acredito que sim, ela vai eliminar ou reduzir, né, a procura por determinadas vagas. Só que quando eu olho a quantidade de outras vagas que vão surgir a partir da inteligência artificial, essas outras pessoas vão conseguir sendo alocadas. Então, vamos dizer, não vai diminuir o emprego no final das contas. Eu vou retirar aquelas pessoas ou aqueles profissionais que estão em alguma profissão que a inteligência artificial consiga auxiliá-los para eles irem para outras áreas que até então a gente não utilizava. Então, essa é a ideia mesmo, viu, Fábio? De ter a inteligência artificial auxiliando, né, no geral, a utilização para que as pessoas, né, consigam desenvolver tarefas tanto mais rápidas, tarefas de forma mais cômoda e também gerar, no final das contas, a vantagem competitiva. Então, quem que utiliza isso tudo aqui que nós vemos, então, no final das contas? Pessoal, praticamente todas as grandes empresas que nós temos hoje utilizam a inteligência artificial em algum grau. Por exemplo, o Airbnb, quando ele coloca lá e recomenda para você qual que é aquele melhor destino, baseado naquelas características que você vai passando. Então, ele traz isso aí para você, é ele que mostra aqui para a gente. Por exemplo, o Spotify, que eu gosto demais, pessoal, inclusive tem na Netflix vamos dizer, uma série, não mostra exatamente isso, uma sériezinha até legal, quem estiver aí no finalzinho de semana, que chama The Playlist, do Netflix, bacana, assim, quem quiser assistir, eu acho bem legal, falando do Spotify. Eu gosto muito do Spotify, pessoal. Não estou falando da marca em si, né? Mas eu acho muito legal o sistema de recomendação que eles utilizam. Sim, fantástico, viu? Aconselho aí quem quiser dar uma pesquisadinha, só trazendo uma palhinha para vocês. Eles utilizam, pessoal, para recomendar músicas,
a forma que nós utilizamos, por exemplo, para trabalhar com textos. Então, eles fizeram esse casamento e começam a trazer aí algo extremamente interessante para conseguir recomendar as nossas músicas no geral. Então, bem legal como o Spotify faz isso, eu acho bem interessante. O próprio aqui, ó, esse que eu te mostrei aqui para vocês, o Alexa que nós utilizamos, todo mundo já, vamos dizer, tem certeza que o Alexa utiliza, de alguma forma, a nossa inteligência artificial. O Facebook, não sei se vocês já viram, hein, pessoal, já aconteceu isso comigo. Como você sabe, né, o WhatsApp também pertence ao grupo Meta. E aí já aconteceu comigo de eu mandar alguma mensagem perguntando sobre um produto via WhatsApp, hein? Via WhatsApp e depois aparecer para mim alguma indicação, por exemplo, no Facebook, mostrando no Instagram, por exemplo, uma indicação de algum produto. Você começa a falar assim, opa, esse negócio já está entendendo muito como é as coisas que eu preciso aqui. Então, começa a utilizar também as nossas mensagens via WhatsApp para indicar ali, por exemplo, eles falam que não utilizam não, pessoal, mas eu acho que alguma coisa tem isso aqui, para justamente a gente conseguir trazer, né, essa construção ali, utilizando os nossos sistemas de recomendação. E a Netflix, né, que também todo mundo conhece, utiliza muito a parte do sistema de recomendação. E aí, pessoal, recomendação tem uma coisa bem bacana que é o seguinte, eu tenho basicamente duas grandes formas de coletar dados para realizar essa nossa recomendação, que é justamente utilizando aqui utilizando, né, as nossas indicações implícitas e explícitas. Por exemplo, quando você dá um likezinho ali, significa o seguinte, significa que você gostou daquele vídeo. Só que quando você maratona uma série, por exemplo, a Netflix também sabe, opa, ele maratonou essa série aqui, gostou demais. Então, eu vou começar a oferecer séries próximas àquela ideia, né, que foi levada ali. E aí, pessoal, para quem quer entender mais dessa área, eu sugiro aí para vocês, ó, pode dar uma olhadinha que está acabando a nossa promoção dos nossos MBAs aqui na nossa Cyber Week. Então, se vocês derem uma olhadinha, 60% de desconto para quem quiser entender ainda mais, né, como funciona essa nossa inteligência artificial no nosso MBA em Machine Learning. Pode dar uma olhada, que isso aqui a gente aprofunda muito mais, pessoal, em como que nós trabalhamos com isso. E aí eu vou trazer o seguinte, como que nós aprofundamos nisso? Por exemplo, não é só empresa grande que utiliza isso, pessoal. Não é só empresa grande que utiliza isso. Vocês vão ver que como que eu posso trazer isso para a empresa, para a minha organização, ou para o meu, vamos dizer, que seja para o meu sistema que eu vou estar trabalhando aqui agora. Tem um exemplo muito legal de um aluno, que a família dele, se eu não me engano, que era no interior de São Paulo, tinha aqueles food trucks, se eu não me engano, era food trucks que vendiam ali, né? Vendia ali vendia aquelas batatinhas recheadas, se eu não me engano. Tinha 3 ou 4 food trucks que ali na família dele tinham. Aí ele fez com a gente aqui um MBA de Machine Learning, e no final do nosso MBA nós temos um projeto aplicado. Olha que legal o que ele fez, pessoal. Ele pegou lá, no final do nosso MBA, são 2 bootcamps, né? E no final, esse aluno, a gente tem um projeto aplicado, que é com a ajuda de um orientador, o aluno consegue colocar em prática tudo aquilo que ele desenvolveu para resolver um problema real. Aí olha que bacana que esse aluno fez. Ele chegou lá e começou a coletar esses dados de onde o food truck ficava em cada uma das praças. Aí o que ele fez, pessoal? Olha que bacana. Ele começou a identificar quais eram as características ali de consumo dessas pessoas. Aí o que acontece? A partir desse momento, ele começou a indicar para a família dele onde ele deveria colocar, em qual local deveria colocar o carrinho, baseado nos dias da semana, enquanto que ele vendia. No final das contas, ele trouxe, né, na nossa apresentação final do projeto aplicado, que ele aumentou em mais de 30%, você tá entendendo? 30% a receita utilizando o aprendizado de máquina. Olha que bacana, pessoal. E como a Helena falou, parece que o celular escuta. E é isso mesmo. A gente tem esses dados, e como o algoritmo aprende por meio desses dados, a gente consegue, sim, entender essas características de maneira muito mais interessante. Por exemplo, como que a empresa, vou dar alguns exemplos para vocês de quanto que isso é importante, de como que isso aqui é importante, pessoal. Por exemplo, segmentação de cliente. Sabe o que é isso? Já ouviram falar o que é segmentação de cliente? Para quem nunca ouviu, certamente vocês já participaram. Que é o seguinte, segmentação de cliente, pessoal, significa que eu vou, a partir do comportamento dos meus clientes, eu vou identificar grupos com características similares. Por exemplo, vocês já devem ter adquirido, né, aqueles, vamos dizer, né, como eu falei no início da conversa, aqueles aplicativos de grande rede de supermercado que falam assim, participa do meu clube não sei o quê, clube de outra coisa. Você quer colocar CPF na nota? Deve ter ouvido falar muito disso aí, eu acredito, nas compras que vocês fizeram. Aí o que acontece?
Se a gente olhar lá naquela letrinha miúda que aparece lá no final, quando nós aceitamos, eles vão falar assim, ó, nós estamos utilizando esses dados para fornecer produtos e serviços que vão atender melhor às suas necessidades. Não estou mentindo, não. Vai ser isso mesmo. O que eles vão fazer? Vão pegar e vão segmentar esses clientes. Vão ver, por exemplo, segmentação por sexo, por idade, por região onde a pessoa mora e, principalmente, pelos produtos que aquela pessoa adquire. Ou seja, vai colocar todo mundo ali e vai agrupar as características de cada um deles. Então, ele vai identificar, por exemplo, que um grupinho de pessoas aqui compra muito, sei lá, produtos que são, vamos dizer, do universo de quem gosta ali, por exemplo, de um churrasquinho e tal. Vai lá comprar no final de semana carne, uma cervejinha, uma coisinha assim, para construir, por exemplo, ali um churrasco. O que ele vai fazer? Ó, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai falar assim, opa, se essa pessoa está comprando isso aqui, a chance dela comprar, por exemplo, fralda, vamos dizer assim, é muito menor. Então, eu não vou ofertar para ela, não vou dar uma promoção para ela, por exemplo, de fraldas. Vou dar uma promoção que seja próxima àquele universo que ela está trabalhando. Então, segmentação de cliente é muito, mas muito importante, porque a partir daí a gente consegue identificar aquilo que vamos oferecer para o cliente no momento de vida dele. Então, a pessoa vai estar muito mais próxima aqui da gente. Então, outra coisa importante, análise preditiva. Análise preditiva é o quê, pessoal? É eu identificar, prever cenários. Então, análise preditiva é a partir de um comportamento que eu consegui mapear, eu consegui identificar qual será esse comportamento desse meu cliente. Por exemplo, quando eu tenho ali grupos de clientes, eu posso acompanhar a vida desse cliente junto aqui na minha empresa. Então, eu vou conseguir ver, falar assim, ó, tem um grupinho de clientes ali que eles têm alta probabilidade de deixar de ser o meu cliente. O famoso churn. Não sei se vocês já ouviram falar. Famoso churn. Então, se eu tenho uma alta probabilidade e eu tenho outro grupinho de baixa probabilidade, e esse cliente, ele vou monitorando ele no decorrer da vida dele aqui comigo, eu vou sabendo em qual grupinho que ele está pulando. Se ele está chegando um grupinho que está aumentando a probabilidade de ele se tornar um churn, o que eu vou fazer? Opa, eu vou mandar para uma promoçãozinha aqui, ó. Opa, vem aqui, meu amigo, vem aqui, minha amiga. Vem comprar aqui comigo, ó, tem uma promoçãozinha aqui para você. E além disso, olha o que as empresas fazem. Isso aí, pessoal, é só que faz mesmo, todo mundo faz, viu? Se eu sei, por exemplo, que eu tenho a alta probabilidade de um cliente ou de uma cliente minha comprar um produto X, por exemplo, e esse de uma categoria X, melhor dizendo, e dentro dessa categoria, vamos supor, litro de leite, né? Vai comprar um litro de leite, tem alta probabilidade de comprar esse litro de leite. Aí eu tenho duas marcas, A e B. A empresa fala assim, opa, esse meu cliente tem alta probabilidade de comprar um litro de leite. Só que a empresa vai fazer o seguinte, ela vai olhar para as marcas que ela tem, por exemplo, a marca A e a marca B, ela vai ver que na marca B, ela acabou de fechar lá, ó, um caminhão de litro de leite. Ou seja, tem uma margem de lucro muito maior do que o produto A. Você acha que ela vai oferecer qual para a gente? Ela vai oferecer ali justamente porque ela vai dar uma promoçãozinha para a gente achar que ela está ali oferecendo algo, ó, que bacana, naquela marca que ela vai ter uma margem maior e vai entregar para a gente. Então, análise preditiva também, ó, as empresas utilizam muito para fazer isso. E também para fazer análise de cenários. Se eu consigo prever qual que é o cenário onde a minha empresa está indo, eu consigo saber assim, opa, eu vou gastar 1.000 dinheiros aqui para receber daqui a um mês, ou eu vou gastar 3.000 dinheiros para receber daqui a 6 anos. A empresa começa a identificar cenários para saber onde ela vai colocar o dinheiro e como vai colocar esse dinheiro aí. E aí, como eu falei, se eu tenho essas informações, eu consigo recomendar produtos e serviços de acordo com a característica do meu cliente. Ah, meu cliente ele gosta de determinados produtos da categoria A, não categoria B. Eu vou oferecer para ele o que ele gosta e o principal, pessoal, no momento que ele gosta. Só para vocês terem uma ideia, hein? Segundo uma pesquisa da Amazon, um sistema de recomendação bem calibrado, ou seja, que oferece o que a pessoa quer no momento que ela quer, pode aumentar, pessoal, olha isso, hein? Em até 40% o ticket médio da pessoa. Ou seja, professor, não entendi nada do que você falou. O que significa isso? Significa que a empresa consegue, se você ia gastar na empresa R$100, você vai passar a gastar R$140 porque ela te ofereceu um produto ou um serviço que atendia às suas necessidades no momento que você precisava. E aí, ela passa, né, a aumentar esse ticket. Por isso, pessoal, a gente olha Americanas da vida, Amazon da vida, todo esse pessoal aí dos grandes redes varejistas, sistema de recomendação é quase que o core ali do business deles no final das contas, que é um momento que a gente tem chance de aumentar bastante ali os nossos, né, aumentar bastante, vamos dizer, o retorno financeiro esperado. Então, isso aí, ó, muito importante também, sistemas de recomendação. E o que dá para a gente fazer também? Avaliar, né? Avaliar as recomendações de campanha de marketing. Então, vamos imaginar
Então, se temos uma coisa na campanha de marketing, por exemplo, eu identificar qual que é sentir o termômetro, vamos dizer, dessa minha campanha de marketing. Quando eu tenho uma campanha de marketing, por exemplo, eu vou normalmente, né, ter um público-alvo. Ou seja, eu vou definir ali o que nós chamamos da persona daquela minha campanha de marketing. O que eu espero, quem que vai atender, enfim, qual que é o meu retorno esperado da campanha. Só que o que acontece? Às vezes a gente joga uma campanha de marketing, começa a gastar dinheiro, você sabe, né, pessoal? Gastar com ads, que seja no Facebook, Instagram, por exemplo, e no próprio Google, cara, isso é caro, viu? Não é toda empresa que consegue gastar, é muito caro. E é daí que vem boa parte, né, da renda dessas empresas aí. Aí o que acontece? Quando eu tenho aqui, por exemplo, para avaliar campanhas de marketing, eu vou identificar se a minha campanha está atingindo aquele público-alvo. Só que eu não posso ficar toda hora ali dando uma olhadinha o que está acontecendo, dar uma olhadinha ali do outro lado para ver o que está acontecendo. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que ter um método para conseguir identificar se eu estou ali atingindo o meu público-alvo. O que eu vou fazer normalmente? Eu vou utilizar, pessoal, uma coisa muito legal que se chama análise de sentimento. O que é isso? Eu vou identificar, por exemplo, a partir do que vocês estão colocando aqui no chat, ou seja, por exemplo, uma hashtag lá no Twitter ou no próprio Instagram aqui, eu vou coletar esses dados e vou tentar identificar qual que é o sentimento da pessoa daquela campanha de marketing que eu coloquei, baseado naquilo que ela escreveu. Então, não vou ter ninguém ali lendo nos comentários. Eu vou desenvolver um sistema, que esse sistema vai ser, a partir aí dos dados que ele vai recebendo, vai identificar qual que é o comportamento daquele cliente baseado na minha campanha de marketing que eu coloquei. Ou seja, eu consigo saber se eu estou atingindo ou não o público-alvo nessa minha campanha. E aí eu consigo saber, olha, está na hora de parar, está na hora de investir, está na hora de aumentar. Ou seja, é um momento bacana para a gente conseguir otimizar as nossas campanhas publicitárias utilizando a nossa própria inteligência artificial. Beleza? A Vanessa, professor, o que a IA já é capaz de fazer de mais próximo da criatividade e senso crítico humano? Ou seja, considerando não só dados, mas circunstâncias específicas do contexto. Vanessa, essa pergunta sua é fera demais, viu? Muito bacana. O que a gente tem hoje, Vanessa, de mais avançado hoje, nesse momento? A gente tem uma parte, né, da inteligência artificial, que é justamente essa parte de análise de contexto, né, que a gente chama. Essa parte de análise de contexto, que é justamente ela entender o contexto onde ela está inserida. E nós temos hoje, Vanessa, uma rede, né, na realidade, uma arquitetura, que se chama arquitetura, ou redes GAN, vamos falar assim. Chamar de redes para ficar mais fácil. O que acontece? O que essas redes são? Redes generativas adversárias. E essas redes, Vanessa, já deve ter ouvido falar, né, ter pelo menos brincado, aqueles deepfake da vida, que você pegar ali o rosto também do homem, transformar no rosto da mulher, pegar aquelas imagens, juntar para criar uma imagem que seja próxima aí de uma imagem criada por um ser humano, composição de músicas, por exemplo. Isso tudo é utilizado por essas redes. E como que essa rede aí, como que elas funcionam? São duas redes, né? Falo aqui em alto nível para vocês, bem alto nível. São duas redes. É uma produzindo conteúdo e a outra avaliando o conteúdo. Ou seja, uma rede pega ali, por exemplo, uma foto minha aqui e começa, ela muda um pouquinho a foto e entrega para essa outra rede e fala assim, ô rede, essa imagem que eu estou te enviando aqui é uma imagem gerada por um sistema artificial, vamos dizer, ou por um ser humano. Aí essa rede vai no primeiro momento e fala assim, meu amigo, isso aqui que você acabou de mandar é lógico que é gerado por uma máquina. Aí ela devolve esse feedback e vai para essa primeira rede. Essa primeira rede vai lá, muda um pouquinho essa imagem e devolve de novo. Fala, e agora? Essa aqui é a imagem de quem? Vai fazendo esse processo até que vai chegar um momento que as imagens ou a música, né, o que foi gerado por essa minha primeira rede, essa minha segunda rede que está avaliando, ela não consegue distinguir. E aí o que acontece? Quando ela não consegue distinguir isso aqui, esse conteúdo que ela gerou é um conteúdo muito próximo de um conteúdo gerado por um ser humano. Tem uns pesquisadores, pessoal, esqueci o nome agora, que ele diz que o país, enfim, a pessoa, o que seja, a organização que dominar de maneira adequada essa estrutura, é como se ela tivesse esse conhecimento, né, gerado, é muito mais importante, por exemplo, do que a bomba atômica. De tão importante que essa estrutura que foi gerada, né, em 2014, ela tem aí para a gente hoje em dia. Então, dá para gerar muito, mais muita coisa. Vocês estão vendo aí o quanto de imagens, de filmes. Outra coisa legal que eu vou falar para vocês aqui também, que é gerado por máquinas que a gente não percebe. Por exemplo, Vanessa, você sabe o que é SEO, né? Para quem não sabe, pessoal, não sei se você sabe também, né? Mas o que é o SEO? SEO é basicamente o melhorar ali nos sites de busca, melhorar o local onde eu apareço no site de busca. Por exemplo, no Google. Quando eu gero mais e mais conteúdos, não só isso, né? Mas em vários outros formatos, o Google vai ajustando ali
a minha relevância naquelas pesquisas. Então, quando eu tenho que colocar inteligência artificial, vai aparecer algum site lá. Mas se, por exemplo, a XP Educação estiver investindo bastante, várias pessoas vão entrando ali, vai justamente aumentar ali essa visibilidade da própria XP Educação. E aí, o que acontece, Vanessa? Olha que legal isso aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, boa parte, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas boa parte do conteúdo que nós temos hoje na internet é gerada de maneira artificial. Ou seja, é a IA, vamos chamar mais o machine learning, que está rodando lá por trás e está gerando conteúdo. Por exemplo, eu coloco alguns conteúdos-chave, inteligência artificial, machine learning, sei lá, vou colocando, o texto é criado. Aí, utilizando o que nós chamamos de processamento da linguagem natural, ele cria um texto para a gente. E se vocês olharem o texto, com pequenas modificações, o texto parece muito com o texto gerado por um ser humano. Por quê? Porque eu tenho texto demais na internet. Então, a partir do momento que eu tenho muitos dados, tem algoritmos que estão sendo utilizados, tem um feedback muito legal, começa a ficar ali muito mais, não digo fácil, né? Mas muito mais interessante para o algoritmo entregar esse resultado. Então, olha o tanto de coisa aí, pessoal. Então, a parte de SEO é muito forte hoje. As empresas investem bastante para aparecer no site de busca lá em cima. Mas, para não ficar criando 50, 100, 500 textos aí por dia, pô, ela coloca o algoritmo gerando de acordo com o que você quer, você mais vai ser um revisor de texto que realmente colocando ali para resolver. Então, Vanessa, tem muita coisa nessa nossa área ali, mas a parte de entender mesmo o comportamento, como diferentes cenários ele deve ser tratado, ainda a gente não chegou nessa questão ainda não. Como eu falei, né? Para a gente chegar no Skynet, demora um pouquinho a mais aí, pessoal. Demora um pouquinho aí a mais para a gente chegar. Beleza. Mas o que eu tenho aqui ainda? Como eu falei, ó, na própria empresa também eu posso utilizar para o RH, enfim, tomar decisões de maneira adequada, saber quem que ela vai colocar ali, quem que ela não vai. Ou, enfim, dá para entender também o comportamento da empresa, identificar gargalos produtivos. Dá para a gente fazer isso tudo também para a própria empresa, não só para o mercado externo, mas também identificar todo esse modelo produtivo, saber aquilo que está legal, aquilo que não está legal. Aquelas pesquisas, né, que vocês devem ter feito em vários momentos, o famoso NPS, para entender como é que está a saúde, onde que a gente vai atuar, tudo isso, a inteligência artificial auxilia bastante. Bem, mas então, como que nós vamos pegar isso tudo aí que você falou, professor, e trazer para a minha empresa, trazer para a minha realidade? Como é que eu faço isso? Primeiro, pessoal, algo muito importante que as organizações têm que fazer, no geral, eu digo organização, mas no sentido de nós também. Nós, pessoas, vamos ter que fazer isso. Se eu quiser aplicar de alguma forma a inteligência artificial, primeiro passo que eu coloquei aqui uma escadinha, para quem não está vendo aqui no Instagram, eu coloquei uma escadinha mostrando alguns passos que são importantes. Nesses passos, pessoal, vocês vão ver que o principal deles é conhecimento. Já vou trazer isso aqui, ó. O principal deles é conhecimento. Eu vou explicar o porquê disso e vou trazer uns números aqui para vocês. Por exemplo, primeira coisa, organizar os dados. O algoritmo não aprende por meio dos dados? Cara, então, o melhor que você tem que fazer primeiro, antes de começar a pensar em mudar a empresa, mudar ali, por exemplo, é organizar os seus dados. Vão organizar, vão saber ali o que é cada coisa, como é que estão as coisinhas ali, criar o meu data lake, criar o meu data warehouse, criar o meu data mart, entender ali como que as coisas funcionam. Depois, o que eu vou fazer? Vou definir um plano estratégico mesmo de inteligência artificial. O que esse plano estratégico é? Olha, eu tenho a visão para onde eu quero minha empresa. Beleza, então eu vou utilizar, de alguma forma, a inteligência artificial para levar aquela minha empresa que está aqui para o patamar que eu estou desejando lá na frente. Então, esta parte do plano estratégico para a IA também é muito, mas muito importante. E aí, depois, entra o outro que, para mim, é o principal de tudo, pessoal, que é justamente tenha pessoas preparadas. Isso é fundamental, ter pessoas preparadas. Essa nossa área de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, não temos a quantidade necessária de pessoas preparadas. E aí, pessoal, emendando para vocês, nessa nossa Cyber Week aqui, com 60% de desconto para quem, dos nossos MBAs, para quem aí deseja entrar no mundo da inteligência artificial, quem já é graduado, né, fazendo nosso MBA, está saindo por R$ 3.400. Então, assim, uma oportunidade muito, mas muito grande para vocês conseguirem, né, realmente entender essa nossa inteligência artificial. E não só entender, pessoal. Essa história que nós trazemos aqui não é conversa fiada. Aprenda com quem faz. Estou falando, pessoal, é justamente isso. Eu trabalho aqui na própria XP, não só como professor, também como head da área de tecnologia, e é justamente isso. Nós vamos mostrar como nós utilizamos isso aqui para vocês realmente entenderem na prática como que as empresas utilizam. É mão na massa mesmo o tempo todo. Ah, pessoal, mas eu não sou graduado, não sou graduada. Como que eu faço? Temos também o nosso desconto, o nosso Multimais, que é onde eu tenho todos os nossos cursos, que vocês vão conseguir ali também acessar os nossos cursos. Dentre eles,
Temos ali o Machine Learning também para vocês acessarem, entenderem como funciona e colocarem em prática para resolver problemas reais. E aqui, pessoal, eu vou trazer, se vocês quiserem confirmar o que eu vou falar aqui agora, é só entrar no Glassdoor e colocar qual que é o salário médio anual de um engenheiro ou engenheira de Machine Learning. Vocês vão ver que está mais de 120 mil dólares por ano. Eu digo dólares mesmo, porque as empresas, quando tem esses profissionais, têm ali, né, desenvolvem mesmo as habilidades e comprovam, principalmente, comprovam essas habilidades, certamente ali passa a ganhar ali em dólares. Ganhar mais de 120 mil dólares por ano, né? Se tiverem ali, quiserem saber, joguem lá no Glassdoor, que vocês vão ver, que vai mostrar lá o salário médio anual de um profissional engenheiro ou engenheira de Machine Learning, que gira ali algo em torno de 120 mil dólares, ou seja, mais de 10 mil doletas por mês, dá para divertir um pouquinho, né, pessoal? Dá para ficar um pouquinho feliz ali. Bem, e o último passo é o seguinte, nós temos que integrar a inteligência artificial com as demais áreas da empresa, com as demais tecnologias que tem na empresa. Porque só assim nós vamos conseguir aí promover, né, essa transformação geral da empresa. Porque eu tenho um plano estratégico, tenho as pessoas adequadas, tenho os dados organizados e agora todo mundo passa a pensar com a inteligência artificial, ou pensar com auxílio da inteligência artificial. E aí sim, a organização, né, passa a ter esse nosso desenvolvimento. A Jéssica Araújo está perguntando, segmentação de clientes é o mesmo de estratificação de grupos em estatística? Boa pergunta, Jéssica. Excelente pergunta. O que acontece? A segmentação, Jéssica, normalmente eu vou utilizar algoritmos que nós chamamos de clusterização. A clusterização, ela é o seguinte, eu vou encontrar grupamentos de pessoas, enfim, ou clientes similares. Quando eu olho, por exemplo, lá para a estratificação, é algo bem próximo a isso mesmo, viu, Jéssica? É bem próximo. Só quando eu pego essa estratificação de grupos, quando eu pego o strata, né, eu vou identificar essas características, eu, de certa forma, já sei a priori todas elas. Aí eu vou buscar naquele meu grupo, naquela minha strata, vamos dizer, essas características que eu já mapeei. Já na clusterização, na segmentação, às vezes eu não sei. Eu vou pegar tudo que eu quero colocar como sendo características similares, e aí, Jéssica, eu vou aplicar um algoritmo para ele encontrar semelhanças. Aí ele passa a encontrar semelhanças e agrupar aqueles clientes meus que são semelhantes. Então, eu costumo falar que assim, ó, é igual, mas só que diferente. A ideia por trás é a mesma, assim, sabe, Jéssica? De encontrar esses nossos grupos com características próximas. Só que a forma que eu utilizo é diferente de uma e da outra. Belezinha? Foi claro? Conseguiu entender? Ou não? Belezinha? Mais alguma perguntinha, pessoal? Pode colocar aí, hein? Pode trazer as perguntinhas que vocês tiverem aí. Quem tiver, por exemplo, no Instagram, quiser colocar as perguntinhas, fiquem à vontade aí. Beleza? Pessoal, mais alguma questão? Ou tudo tranquilo? Tudo certinho? Então, pessoal, eu gostaria muito mesmo de agradecer a presença de todos vocês nesse nosso bate-papo aqui, né? Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Ó, outra pergunta aí do Luiz. Ó. Então, não vou me despedir ainda não. É possível clusterizar solicitações de atendimentos através de documentos TXT? Ó, o Luiz já está descobrindo aí, ó, provavelmente na empresa aí, né, Luiz? Vamos lá. Isso aí, Luiz, não só dá como plataformas, como, por exemplo, né, o próprio Zendesk, que tem um módulozinho que ele faz isso, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, plataformas de atendimento de chamados, tem essas coisinhas todas aí. Como que funciona, por exemplo, Luiz? Vem comigo, ó. Então, quando eu pego um arquivo TXT, que tem ali todos os atendimentos, por exemplo, para identificar para quem que eu vou enviar, eu pego aquelas características, vou querer enviar, o que eu vou fazer então, Luiz? Vou pegar esse TXT, vou ler esses dados. Então, nós vamos para ler dados, vamos dizer assim, para entender dados, Luiz. O que nós temos? Eu vou utilizar uma área da inteligência artificial que nós chamamos de processamento da linguagem natural. Ou seja, eu vou processar textos. Processar, não só texto, a linguagem natural é mais do que isso, né? Mas processar texto mesmo, entender como que as pessoas estão falando. Se chama, Luiz, de qual plataforma você está falando? Plataformas de atendimento, no geral? Eu falei foi do Zendesk, né, que é um dos mais famosos que a gente tem aí, tem outros, como o próprio Intercom, tem várias. Mas essas plataformas utilizam também isso. Mas quando eu falo da estratégia para a gente utilizar, Luiz, é a estratégia de processamento da linguagem natural. Então, você vai pegar o texto que está ali, por exemplo, o arquivo .txt, e vai primeiro extrair informação daquele texto. Como que você extrai essa informação? Utilizando esse processamento da linguagem natural, que é basicamente entender texto. Então, entender texto significa processar a linguagem natural. Só que os algoritmos nossos de aprendizagem de máquina, eles não funcionam muito bem com texto, não, pessoal.
Zendesk, Luiz, Z-E-N. Z-E-N, Desk, né, de desktop, que é o nome. Ele também tem um módulozinho para fazer isso aí, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. E aí eu vou utilizar esse processamento da linguagem natural para entender o comportamento do texto e, por exemplo, Luiz, se eu quiser, eu posso clusterizar esses chamados para saber, por exemplo, a gente sabe, né? Eu acredito que seja essa a dor que você está enfrentando ali, que às vezes o pessoal que vai direcionar o chamado, o atendimento, que seja, às vezes não coloca o título de maneira adequada, às vezes vai mandar para uma área, sei lá, para uma área de uma área, sei lá, financeira, e acaba que coloca lá o texto, coloca mandando para a área financeira, mas não é esse mesmo, Luiz, mas não é exatamente ali o envio, né, da mensagem para a área financeira. Então, se eu tiver esse algoritmo que você está propondo aí, eu vou conseguir, de maneira muito mais adequada, ler aquele texto e entregar para qual área é necessária. Por quê? Porque o processamento da linguagem natural, eu vou saber o que foi escrito, como foi escrito, e vou conseguir endereçar de maneira muito mais precisa aquele chamado, aquele atendimento que foi solicitado. Beleza? Mais alguma questão, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, tranquila? Belezinha? Então, pessoal, gostaria muito mesmo aqui de agradecer a presença de todos, vocês que estão aqui, né, no nosso YouTube, que estão aqui no Instagram. Estamos falando, ó, últimos dias mesmo, viu, pessoal? Sextinha, acabou, morreu Bahia, não tem mais como mexer, não. Sexta-feira, 60% em qualquer um dos nossos MBAs, 60% de desconto. Aproveitem. Pessoal, e fala a verdade para vocês aqui, ó, não sei quando isso volta, viu? Então, a hora, não sei, nem sei se volta, vou te falar que eu acredito que nem volte. E, para quem estiver interessado especificamente em compreender ainda mais aquilo aqui que nós conversamos sobre inteligência artificial, sugiro escolher o nosso MBA em Machine Learning. E para quem não é graduado, para quem não é graduado ainda, sugiro conhecer a nossa plataforma. Ah, professor, estou na dúvida como é que é a plataforma, se vai me atender, se não vai. Façam ali o trial, dá uma olhadinha na nossa plataforma e viu que gostou, aproveita o desconto nessa semana e vai lá e adquire, né, a nossa assinatura, o nosso Multimais. Fechado? Então, pessoal, muito obrigado, excelente noite para vocês e excelente semana. Qualquer coisa, pode procurar em rede social, pode procurar aí, vamos bater papo, tamo junto, se precisar é só chamar. Belezinha, pessoal? Então, até mais, excelente noite e excelente semana para todos vocês. Brasil X, hein? Nos vemos aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.